nosso primeiro podcast 2026 de Mãe para Mãe. E antes de nós começarmos, você já pega papel e caneta na mão, que esse conteúdo é muito valioso. Eu, na verdade, queria ter recebido esse conteúdo aqui quando eu estava gestante, tá? Porque eu apanhei muito na gestação. Enfim, depois que tive o filho, né? E para começar, estou aqui com a Mayara, representando a Clínica de Vacina Saúde Livre, aqui de Lucas Rio Verde, onde a Mayara vai trazer toda a informação valiosa para vocês, pais de primeira viagem. Mayara, seja bem-vinda a esse nosso podcast. Obrigada, Fran, pelo convite. É com grande satisfação que eu estou aqui representando hoje a nossa Clínica Saúde Livre para trazer esse tema tão importante que é a vacinação dos nossos bebês. E para começarmos, qual que é a importância da vacina no bebê recém-nascido? Fran, as vacinas de recém-nascido elas são extremamente importantes porque a gente precisa maturar o nosso sistema imune do nosso bebezinho, né? Ele sai da mãe completamente sem imunidade, praticamente zero. Então a gente precisa fazer com que essa defesa ela comece a trabalhar, porque já no nascimento ele tem contato com grandes doenças, grandes problemas de saúde, né, doenças gravíssimas, o que faz com que o bebê possa até ser fatal, né? Então a gente precisa maturar essa imunidade, porque daí o bebê vai criar essa imunidade e vai conseguir se defender sozinho quando maior. E o bebê começa a receber a primeira vacina na maternidade mesmo? Isso, na maternidade. Eles conseguem receber a BCG, que protege contra 2 tipos de tuberculose, e a hepatite B, que protege contra as infecções no fígado. E como você acabou de falar, né, que recebe as 2 primeiras vacinas na maternidade, saindo depois de lá, quanto tempo que já começa a tomar a próxima vacina? Aí começa com 2 meses o planejamento vacinal, Fran. 2 meses a gente começa, daí vai com 2, 3, 4 até os 6 meses e após isso, aos 9 meses a gente retorna as vacinas. Em alguns casos a gente pede nesse intervalo de 7, 8 meses para a mãe começar já a fazer o planejamento da influenza, que é a nossa vacina da gripe, né? Porque os bebês precisam de 2 doses da vacina da influenza. Como o bebezinho ele tem um sistema imune muito mais rápido que o nosso, eles precisam de 2 doses. Então a gente sempre, para eles não ficarem fazendo várias vacinas no mesmo mês, a gente pede para fazer uma no 7º e outra no 8º, e aí no 9º mês continua tudo normal. E uma pergunta que eu sempre fazia entre minha mãe, a mãe dá uma medicação pro bebê antes de tomar a vacina ou não? Não é necessário medicar antes da vacina, tá, Fran? O que a gente pode fazer, e algumas bulas também indicam, é no pós-vacina, depois de um determinado tempo, conforme a bula, a gente começa a medicar. Mas isso em todo momento, quando o profissional da saúde vai fazer a vacina no bebê, ele já indica para a mãe também que ela pode medicar. Nos casos de febre, também é possível medicar, mas antes não é necessário, tá bom? Somente no pós mesmo. E aí, se der febre, o que vocês orientam? Procurar um pediatra? Ou fazer compressa? O que vocês falam? A febre é normal, tá, Fran? Uma reação normal. Então, toda reação normal, até 72 horas, é possível fazer compressinha fria, tomar um antitérmico, conforme a prescrição do pediatra, tá? Após isso que é necessário procurar um pediatra, tá bom? Mas até então não. Até 72 horas, que são praticamente 3 dias, não é necessário, tá? E vamos no tamanho da agulha? A bênção do tamanho da agulha, né, Fran? Os pais, eles sempre nos questionam por que precisa de uma agulha tão grande. Mas é que a gente, como profissional da saúde, a gente avalia cada bebê, cada tamanho de agulha para um bebê, porque a gente não vai usar o mesmo para um recém-nascido ou para um bebê prematuro de 2 meses, a mesma agulha para um bebê de 6 meses, porque por conta do tamanho dele. A musculatura de um bebê de 2 meses é muito menor do que de um de 6 meses. A gente entende que os pais ficam assustados por conta do tamanho da agulha, mas é que a agulha ela não pode ser aquela de insulina, pequenininha, porque senão vai ser uma vacina superficial e vai causar muito mais reação do que uma intramuscular profunda, que é o correto, tá? E mesmo aquela da perninha, o tamanho da agulha dá diferença de uma para outra? Dá diferença, sim. A gente tem vários tamanhos de agulha justamente para isso, para a gente avaliar cada caso. E qual as dúvidas que vocês recebem lá na clínica medo da mãe? Do medo da mãe, nossos medos são muito em questão das reações mesmo. Quanto tempo essas reações podem durar, quais são as reações, se é normal da reação, se não. Então a gente tem várias reações que podem dar durante o pós-aplicação, tá? Como febre, que é normal, e daí a febre causa irritabilidade no bebê, então ele fica mais nervoso, mais choroso. E a mãe tem que manter a calma, Tem né? que manter a calma, porque o normal
normal é até 72 horas, tá? Nossa, para uma mãe é uma eternidade, É uma né? eternidade, mas infelizmente é normal, tá? Dor local, dor no corpo, nós temos vacinas também, aquelas vacinas orais que elas dão diarreia, cólica, então é tudo normal. Após isso, quando a mãe deve se preocupar? Quando o bebê começa a apresentar sintomas de desidratação, que daí é quando ele fica com a pele não tão macia, que é menos elástica, né? Quando o bebê começa a apresentar, então, a moleira mais profunda, que é um sinal de desidratação. Quando tu vê que o bebê tá chorando e não tá saindo nenhuma lágrima, então é questão também de desidratação, tá? Nesse caso, aí sim é necessário procurar um pediatra, porque daí é preocupante mesmo. Mas se não precisar disso, não tem necessidade. E não sei se você consegue citar também, né, qual que é as mais importantes ali até 1 ano de idade? Vou citar algumas? A gente tem várias as vacinas que são importantes, tá, Fran? Todas as vacinas são importantes, mas as mais importantes e que não estão no calendário vacinal, por exemplo, é a Beyfortus, que protege contra a bronquiolite. Daqui a pouco a nossa época aqui do Mato Grosso começa na época de seca, então é muito importante que os pais vacinem contra a bronquiolite também, tá? Muitas mães, na gestação, fazem também a vacina do VSR, que é a Abrisvo, também conhecida, mas que passa para o bebê até os 6 meses, mas depois disso ele já está totalmente desprotegido. Então é importante que o bebê faça essa vacina também. A vacina da pneumonia, a vacina das meningites, porque a meningite ela é fatal, acontece, o bebê pode pegar hoje, amanhã ele já não pode mais estar aqui. É muito fatal e letal. As vacinas da rotavírus também são importantes. As vacinas de hexavalente, pentavalente, que são para poliomielite também. Então, na maioria, todas são importantes, na verdade. Mas a gente tem esses quesitos que são os mais importantes que não podem ficar sem fazer. E qual que é a diferença da vacina da pública para a privada? Tem alguma diferença ou não? Tem diferença. E a nossa maior diferença, Fran, é que a da rede privada, cada caixinha é para um paciente. Cada frasco é uma vacina. Já no sistema público de saúde, um frasquinho vem até 10 doses. Então, um bebê pode receber mais e outro menos. Já na rede privada, não. Cada frasquinho é para um bebê. E aí a gente mostra também na rede privada a caixinha para o pai, para a mãe, a gente mostra quais doenças aquela vacina está sendo efetiva, quais são as possíveis reações, até quando pode dar a reação, até também se pode ou não medicar depois, tá? Porque tem algumas medicações que não são necessárias, que não vão dar muita reação. Outras já após 4 horas já é necessário começar a medicar, né? E vamos agora para um mito e verdade? Vamos. A vacina enfraquece a imunidade? Não, pelo contrário, ela aumenta ainda mais a imunidade do bebê. Dar mais vacinas junto ao mesmo tempo faz mal? Não, mito. Vacinas não têm overdose, tá? Então a gente não existe overdose de vacina. E a vacina dói mais do que deveria? Não, ela dói exatamente o que deveria doer, tá? É mito. A gente tem os amenizadores de dor hoje em dia, que é o caso do Chofebre, que são as compressinhas frias, o substituto, né? Nós temos o Piquilu, que é a abelhinha, que fazem com que o sistema do bebê cerebral não entenda de onde está vindo a dor, então ele vai sentir muito menos dor também. Nós temos também a nossa aplicação simultânea, que tem artigos que indicam que quando o bebê recebe 2 vacinas ao mesmo tempo, seja eles nos bracinhos ou nas perninhas, ele não vai sentir aonde está vindo a dor. Então ele vai sentir uma dorzinha só, ele vai sentir um chorinho só. Então é a técnica mais avançada que temos hoje. Eu nunca vou esquecer que quando eu estava gestante agora da última, do Igor, a gente fez um encontro, inclusive lá na clínica de vocês. E uma GO falou que oriento para as pacientes de hoje, ela indicava, né? Mãe, em vez de você investir em roupa, investe na vacina. Em vacinas. Sim, eu concordo plenamente, Fran. Porque assim, roupa a criança vai perder. Vai perdendo, né? A vacina, a imunização, ela nunca vai perder. Então é muito importante a vacina do bebê para que ele não pegue também outras doenças gravíssimas, né? E é importante também até os pais, os familiares também estarem vacinados para que eles não passem para o bebê. Isso é de extrema importância. Inclusive depois que ela falou aquilo, colocou na minha cabeça, sabe? Então, principalmente aquelas mais doloridas, eu sempre procurei dar na privada. E sempre eu falo para nossas clientes, principalmente as mães de primeira viagem que não sabem, né? Sim. Dá prioridade para vacina para o bebê, porque eu sei que eles choram, eles sofrem. Nos primeiros dias ali, quem é mãe de primeira viagem
Sofre ele e sofre a mãe, né? Uhum, sim. E a gente entende essa questão também, Fran, da questão da mãe sofrer, porque é um mundo totalmente novo, né? Então, quem sabe para o segundo, terceiro filho não seja assim, mas para o primeiro, por ser tudo novo, é muito específico, né? Uhum. E a gente tem toda essa questão também de sempre acolher a mãe. A gente entende que ela tá sentindo algo que ela não queria, né? A gente tem também, sempre a gente auxilia elas, a gente acolhe as mães, a gente chama, se precisar, ajuda também, porque às vezes a mãe não quer ficar ali segurando o bebê pra dar a vacina do bebê. A gente entende esse caso, a gente chama as nossas colegas para nos auxiliarem e a gente sempre tá de portas abertas para isso. Aí eu sou uma dessas, né? Porque eu tenho medo de vacina, então é sempre sobra pro pai ou pra você segurar. Mas enfim, Mayara, e pra finalizarmos, qual a mensagem que você deixaria pros pais que estão nos assistindo? Vacinem o máximo que vocês conseguirem, todas as nossas crianças, os nossos bebês. Quanto mais vacina, mais protegido ele vai estar. E se vacine também, você se vacinando está protegendo os seus filhos também. Ótimo, Mayara, nossa, maravilhoso isso, né? Quem tá nos assistindo, tenho certeza que agora vai ficar bem orientado sobre Sim. a vacina, né, pro bebê. E aonde que o pessoal encontra a Saúde Livre? Bom, nossas clínicas Saúde Livre estão pelo Brasil inteiro. Nós temos mais de 200 unidades aqui pelo Brasil. Nós aqui em Lucas do Rio Verde estamos ali no Instituto Dr. Fábio Argenta, que fica ali na esquina da Paraná com a Júlio de Castilho. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com mais famílias. Então se inscreve no canal, compartilhe para receber mais notificação. Até o próximo episódio.